Saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Depois de uma chuva tão boa, Ele nos deu a oportunidade de nos reunir em torno do Seu nome para desfrutar da adoração, da comunhão do corpo, participar de tudo isso. Nós não temos condições nenhuma de poder devolver a Deus um pouco daquilo que Ele nos deu. Está tendo microfonia, Neto? Mas vamos, de todo o nosso coração, nos disponibilizar a Ele, para que aquilo que Ele tem para nós, a gente possa viver intensamente. Amém, queridos? A gente possa ser grato da maneira como nós recebemos dEle, devolvendo a Ele com as nossas atitudes de fé, porque isso agrada a Deus, porque a palavra diz que sem fé é impossível. Então, se a gente não tiver fé, é impossível agradá-lo. Eu quero ler com vocês neste momento uma palavra que está registrada em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. É uma palavra muito conhecida mesmo, talvez mais do que as demais. Marcos 4, do 35 em diante diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos também entrar no capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: E chegando ao outro lado, chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo. Inclina a sua cabeça em uma oração. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos sustenta diariamente. Tua palavra é vida, Tua palavra é tudo aquilo que nós necessitamos hoje, para termos discernimento, Senhor, e para caminharmos com fé, em tudo aquilo que o Senhor deseja de nós, enquanto estivermos neste lugar, nesta terra, que nós possamos produzir, dentro do propósito que o Senhor tem para cada um de nós, avivamento, bom ânimo, que possamos produzir frutos agradáveis a Ti. Senhor, que o nome de Jesus seja glorificado através do entendimento que recebemos, e que possamos dar frutos e levar, Senhor, cada dia nesta caminhada, para que aqueles que passam por nós possam se alimentar daquilo que carregamos, porque nós já recebemos tudo. Só falta agora a gente compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Que bênção. Glória a Deus. Meus queridos, toda a obra de Jesus, durante os seus 3 anos e pouco de ministério, elas foram
direcionadas de uma maneira que pudesse nos ensinar de uma forma tão boa assim, tão fácil. Não é coisa difícil. Jesus não dificultou as coisas, quem dificulta é a gente. Jesus, ele facilitou muito o seu ensino para que todos, por mais simples que nós somos, nós podemos compreender aquilo que ele está ensinando. Ele não dificultou o seu ensino, é muito simples. Desde uma criança até um ancião consegue entender sua mensagem. Então Jesus, tudo tem um propósito definido. E quando a gente segue aquela linha, aquele raciocínio em que o Espírito Santo nos leva a receber dele através da palavra, a gente alcança um crescimento e uma maturidade naquela área. Então muitas vezes a gente ouve multidão de vezes um mesmo texto sendo pregado. A gente lê milhares de vezes a palavra de Deus e parece que em um certo momento aquilo vira uma chave no nosso entendimento e a gente consegue caminhar. Fala, nossa, parece que eu nunca li isso. Parece que é a primeira vez que isso veio trazendo no meu coração uma abertura, uma clareza que eu não tinha antes. Sempre é desse jeito. Nós vamos caminhando e é nesse momento, desse entendimento, que as coisas mudam. É neste momento que a gente entendeu com clareza, é que a gente consegue caminhar naquela direção. Porque enquanto isso não acontece, a gente vai caminhando em outros ambientes da glória de Deus. Mas só que o Senhor, em tudo que Ele ensinou, nós precisamos nos esforçar para adentrar esse ambiente de glória, porque vai fazer bem, e nós vamos conseguir crescer e ter maturidade para glorificar a Deus em todas as ações diárias da nossa vida, não em algumas coisas. Porque até o apóstolo Paulo ensinou, olha, dizendo assim, a gente glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória dele. Mas a gente não consegue se a gente não entendeu tudo. Se a gente não conheceu tudo, como é que a gente vai fazer isso? Então, amados, é necessário que a gente conheça, é necessário que a gente busque, é necessário que a gente receba. Por exemplo, na lição desta noite, é conhecidíssima da gente. Jesus, ele está falando com os discípulos, aqui no versículo 35, por exemplo, 4:35, ele está dizendo assim, começa o texto assim, e sendo já tarde, e naquele dia, sendo já tarde, naquele dia sendo já tarde, a gente vai pensar assim, sendo já tarde, está encerrando o dia, o que Jesus vai dizer é o seguinte, vai para casa todo mundo, vai descansar, amanhã a gente recomeça. Mas Jesus tem ensino nisso para a gente. Sendo já tarde, ele não dispensa os discípulos para ir para casa. Ele diz assim, vamos passar para o outro lado. Nesse mesmo versículo, passemos para o outro lado. Mas se é tarde, vamos para o outro lado fazer o quê? Se é tarde, não seria correto ir para casa? Mas Jesus está dizendo, passemos para o outro lado. Aí no versículo 36, e eles deixando a multidão, eles não retrucam, irmãos, eles não discutem, ah Senhor, já é tarde, não, eles aceitam de pronto o que Jesus está dizendo, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eles deixam a multidão, aquela multidão estava com eles o dia todo, aquela multidão tinha ouvido o ensino de Jesus o dia todo, e eles estavam juntos, e quando Jesus dá esta ordem, eles deixam a multidão, e é uma coisa interessante que diz aí, nesse versículo, e o levaram consigo, como ele estava. Ainda bem que levaram Jesus consigo como ele estava, porque muita gente gosta de Jesus,
e quer levar Jesus, mas quer dar um trato nele. E quer alguma, Senhor, o senhor vai comigo, mas lá o pessoal é meio assim, então o senhor vai ter que, eu vou ter que dar uma mudadinha aqui, o senhor não vai do jeito que o senhor está, não. Muita gente quer mudar Jesus, quer ou não quer? Todo mundo deseja o milagre de Jesus, mas quer do jeito da gente, não do jeito que ele está, nem do jeito que ele é. Vamos dar uma mudada? Vamos fazer diferente? Tem muita gente querendo mudar Jesus, inclusive nós. A gente muitas vezes não gosta de Jesus como ele é. A gente quer fazer alguma coisa para ele se encaixar do nosso jeito. Isso não dá certo. É melhor levar Jesus como ele é. Estou no barco, versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Grande temporal de vento, a tempestade chegou. Lá estão eles já no meio do mar, obedecendo uma ordem. Outra coisa que a gente muitas vezes não entende é isso. Se Jesus falou para a gente ir para o outro lado, não vai acontecer nada, vai estar tudo em paz. Não é, o pensamento da gente não é esse? Eu estou obedecendo a voz de Deus, Matias. Vai dar tudo certo. Não vai ter problema nenhum, Jesus mandou. Jesus falou, então vai dar tudo certo. Não tem nada que vai dar errado. Engano. Não é bem assim também. Ele falou, você vai ter problema sim. Ele mandou ir. Vamos ter luta sim, vamos ter dificuldade sim. Mas qual é mais importante? Obedecer. Eles estão obedecendo. Jesus está dormindo. A tempestade chegou. Eles estão tentando ir para a direção da missão apontada por Jesus. A missão é do outro lado. Eles estão fazendo de tudo para chegar do outro lado, mas não estão conseguindo. Quando eles veem que a coisa pega mesmo, que a coisa está difícil, que eles não estão dando conta, nesse mesmo versículo 38, no 38, ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? Irmãos, quem é que gosta de ser acordado quando está naquele sono gostoso? Quem é que está lá? Quem é que adora ser acordado? Eu acho que ninguém. E Jesus também não gosta. Jesus também não gosta de ser acordado. E ele não gostou nada do que fizeram. E traz uma lição para nós nesta noite, que muitas vezes nós estamos fazendo o mesmo papel deles. Nós estamos fazendo do mesmo jeito que eles fizeram. A gente não tem coragem de agir no nome dele. A gente chama ele para vir. E quando a gente chama ele para vir, é como os discípulos estavam fazendo, acordando ele. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, vamos ser mais claros. Eles foram lá e despertaram Jesus. Ele estava dormindo gostosamente. Ele não estava nem um pouco preocupado com tempestade. Ele não estava nem preocupado com vento. Não, ele não estava nem aí. Ele estava dormindo. Mas eles vão lá e despertam. Ele levanta assim, ele levanta. Ele faz isso aqui. Ele vai lá, repreendeu o vento, disse ao mar, cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Mas no versículo 40, ele diz, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Precisavam fazer isso comigo? Ou vocês precisavam ter tomado uma posição? Vocês precisavam ter tomado uma posição no meu nome. Não precisava ter me acordado.
Irmãos, é isso que a gente não aprendeu ainda. Qualquer problema que a gente tem, a gente fica chamando Jesus para vir. Ele fala: gente, eu já fui, eu já fiz tudo na cruz, eu já dei para vocês o poder e a autoridade, para vocês, em meu nome, agir. Mas a gente não age. Ah, Senhor, o Senhor podia fazer isso. Ah, Senhor, o Senhor podia fazer aquilo. Ah, Senhor, o Senhor podia curar esse. Ah, Senhor, o Senhor podia curar aquele. Quando, na verdade, essa agora é uma ação minha. Essa agora é uma ação sua. Vamos ler, para entender bem, vamos ler. Mateus capítulo 17. Do versículo 15 ao 17. Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Ó Jesus bravo de novo. E respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Traz aqui. Jesus está... Gente, não estou acreditando no que vocês não entenderam nada. Eu estava lá no monte, e vocês aqui não conseguiram. Ficam lá embaixo esperando Jesus descer, esperando Jesus para realizar, esperando Jesus para fazer. Quando, em nome de Jesus, isso já poderia ter sido feito, isso já tinha sido realizado. Já estava um pai esperando um milagre, um filho endemoniado, e os discípulos em luta, os mesmos que estavam lá no barco, os mesmos. E ele diz: geração incrédula, até quando vai continuar assim? Vamos ler outro versículo. Por exemplo, agora nós vamos ver que a atitude mudou. Veja bem quando a atitude muda. Atos 3, versículo 6. Aprenderam, pessoal? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aprendeu. Ele não chamou Jesus para ir lá na porta do templo. Ele falou: eu já tenho o suficiente, a minha fé, para dizer para você: levanta-te e anda. Diferente, irmãos. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho algo. Eu tenho uma fé em Jesus. Eu tenho uma fé que eu oro. Eu tenho uma fé que o Espírito Santo, em nome dele, realiza. Vamos ver outra passagem. Evangelho de João, capítulo 14. Do versículo 11 ao 14. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai é em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço,
e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu faço. Precisa dele estar presente? Precisa dele vir? Ou nós fazemos? Ele já não está em nós? Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ele já não está? Irmãos, qual que é então o segredo? O segredo é fé. O segredo é a fé, que Ele está presente aqui. E se eu creio que Ele está presente, eu exerço a autoridade que Ele me deu, dizendo: sai em nome de Jesus. Doença, você está repreendida em nome de Jesus. Mal, você não vai permanecer aqui na minha casa, em nome de Jesus. Vou chamar o pastor, vou chamar o presbítero para orar aqui em casa. É você, meu querido. Levanta de madrugada, anda pela casa orando: Senhor, no teu nome, aqui não vai ficar essa perturbação não, vai sair em nome de Jesus. No teu nome, Senhor, eu creio que vai ser limpo. Mas sabe por que a gente não ora? Porque a gente não crê. A gente não acredita que pode acontecer. Irmãos, como falta conhecimento de Jesus. Lá no texto que a gente leu, de Marcos, eles dizem assim: quem é este homem? Vocês perceberam? Quem é este homem que até o vento e o mar, ele fala e lhe obedecem? Quer dizer, eles não sabiam quem era. E nós muitas vezes não sabemos quem é Ele. Falta conhecimento de Jesus em nossas vidas. Nós não conhecemos o que Ele fez por nós, o que Ele realizou na cruz, o que foi feito, o que Ele levou sobre si. Nós não temos ainda a dimensão disso, porque nós não o conhecemos. Porque o dia que a gente conhecer, a gente vai saber que o nome dele é poderoso, que o nome dele é sobre todo nome, e que no nome dele todo joelho se dobrará, nos céus e na terra. Não tem, irmãos. Quando a gente conhecer Jesus, a gente vai exercer a autoridade, e não vai ficar ali, sabe? Jesus falou para eles assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, o problema é que o mal causa timidez em nós. A gente não consegue se levantar para exercer a autoridade sobre aquilo que a gente pensa que é mais forte do que nós, e na verdade é mais forte do que nós, mas não é mais forte do que Ele. Qualquer coisa é mais forte do que nós, mas não é mais forte do que Jesus. Nós temos que ter essa firmeza, este conhecimento, este entendimento, de saber que nele nós somos mais que vencedores. Irmãos, está faltando isso. Então, enquanto a gente não exercer essa autoridade, o mal continua dominando a nossa vida, a nossa casa, o nosso lugar, o nosso local de trabalho. Onde a gente está, tem alguma coisa embaçando ali, tem alguma coisa horrível acontecendo. Mas cadê a autoridade do povo de Deus? Pelo conhecimento de Jesus, não exerce. E se não exercer, irmãos, vai continuar sendo, oprimido. Vai continuar sendo oprimido. E nós não estamos aqui para isso, queridos. Nós somos chamados das trevas para a luz, e para trabalhar com Jesus, porque Jesus venceu toda a obra do inferno, toda a obra do diabo. E nós não somos escravos das trevas não, nós somos servos de Deus, filhos de Deus. As trevas não têm mais poder sobre nós. Nós somos da luz, filhos de Deus. Então a timidez faz a gente ficar calado, faz a gente ficar quieto diante de coisas que estão nos oprimindo, seja lá o nome dela o que for, seja lá o que for.
Nós não podemos ser oprimidos, irmãos. Nós temos que tomar uma decisão, uma posição, melhor dizendo, uma posição de filho. Senhor, eu te conheço, eu conheço o teu nome, eu sei que o teu nome é poderoso e eu vou tomar essa posição hoje. A partir de hoje, isso não vai me causar medo mais, isso não vai mais trazer discórdia para a minha vida, não. A partir de hoje, eu sei em quem tenho crido, eu vou tomar uma posição de filho de Deus, eu vou entrar nesta guerra, não importa, eu vou vencer porque Ele já venceu. Ele já venceu por mim, agora só falta eu, irmão. É só eu que tenho que tomar agora a posição e não ficar calado. Sabe, queridos, o inimigo vem, enrola, faz tudo o que ele quer e a gente está lá. Vem, Jesus, vem me salvar. Ele diz: filho, eu já fui, meu filho. Só lê a Bíblia que você vai ler lá, que eu já estive aí, já passei aí, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora é contigo, meu amado. Levante e me representa aí, porque toda vez que você usar meu nome, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se você colocar o versículo 15, filho, acho que não é isso aí não, mas tem outro texto que diz assim: para que o nome do meu Pai seja glorificado. Eu faço para que o nome do meu Pai, é antes, né? É o anterior. Para que o nome do meu Pai seja glorificado. Irmãos, o que Jesus mais quer é que o nome do Pai seja glorificado. Ele quer fazer isso, sabe? E Ele faz quando? Quando eu tenho uma reação, quando eu tomo uma posição. O nome de Deus, Jesus fica feliz, fala: olha aí, entendeu? Está dando certo, vai glorificar o nome do Pai. É isso que nós precisamos entender. Voltando para o texto de Marcos, a viagem, note bem, o versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. No 5:1 diz, naquele dia sendo, não, no 5:1 agora, 5, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Então a missão que Jesus deu para eles era o outro lado, só que Jesus não disse o que tinha lá. Chegaram do outro lado, e ao chegar do outro lado, depois de toda essa tempestade que houve no mar, eles descem do barco na província dos Gadarenos. Qual é a missão? A missão é o versículo 2. Saindo ele do barco, ele saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. A missão era essa. Agora, o que esses homens iam fazer lá com a fé que eles estavam tendo, com a fé que eles estavam vivendo? Então houve um tratamento de fé no caminho. Jesus trabalhou a fé deles antes de chegar lá, na missão original, onde era necessário. Então, Jesus aproveitou para dar um ensino: não seja tímido. É claro que a missão, eles estavam só de acompanhante, quem fazia tudo era Cristo, quem estava trabalhando era Jesus, eles estavam apenas como aprendiz. Então eles aprenderam um pouco no barco, que não precisa chamar Jesus, que basta usar o nome dele, e que esta é a fé que é necessário que seja vista. Agora, ao chegar no campo missionário, o homem gadareno, ele vem de encontro a eles. Irmãos, sempre o necessitado que precisa da ajuda de Deus vai vir ao encontro. E a gente não tem entendido isso ainda. A gente se desvia do necessitado, daquele que está doente, daquele que está oprimido, daquele que está enfermo, daquele que está precisando da ajuda de Jesus, daquele que só Jesus pode ajudar. Então muitas vezes a gente pede assim:
Senhor Jesus, eu encontrei uma pessoa tão oprimida hoje, Senhor, ajuda ele. Aí Jesus falou: você que não vai na casa dele não, você que não vai lá orar por ele não, eu estou aí em você, eu estou em você. Vai lá mostrar o Pai, vai lá e se manifesta como filho, e o nome do Pai será glorificado naquela casa, naquela vida. Irmão, se a gente não fizer, se a gente não se manifestar, o mundo continuará da mesma forma, de mal a pior, e muitos daqueles que Deus quer se manifestar na vida deles não receberão a visita do Pai Celestial através de cada um de nós. Quando Cristo estava aqui, era Ele que ia nesse lugar aí, mas Ele foi para a cruz, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou ao terceiro dia, ficou mais 40 dias caminhando com os discípulos, e deu-lhes e ordenou-lhes, dizendo o que era preciso ser feito: ide a todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Não é para alguns, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê, meu filho, não é tua conta. Não se preocupe com quem não creu, mas tudo que você fizer, faça por fé. Ande por fé, caminhe por fé. Olhe para Cristo, autor e consumador da fé, e ande mais rápido. O gadareno veio de encontro. Irmãos, não pense você, querido, que as pessoas que vêm ao teu encontro é por acaso, não. Deus enviou, Deus mandou. Só que a gente não tem autoridade, nós não temos sensibilidade do Espírito, a gente se desvia. Hoje eu não posso, hoje não dá, quando der eu vou, e assim por diante. Gadareno veio de encontro, cheio de demônio, com multidão de demônio. Ao ver Jesus, ele cai por terra. Aquele homem que não tinha jeito, lembra da história? Aquele homem que não tinha solução para ele, não tinha cadeia que aguentava prendê-lo, ninguém. Quantas vezes a gente fala isso? Não, isso aí não tem mais jeito. Não tem jeito. Não tem jeito porque a gente não crê. Porque, amados, pelo que eu entendo, só não tem jeito para o diabo, porque ele já está declarado, já foi julgado e já está sentenciado. Mas para todo ser humano que caminha na terra, tem jeito. Tem jeito. Basta tão somente crer e confiar que o nome de Jesus é poderoso, é o nome sobre todo nome, e tudo vai mudar, e tudo será transformado. É tempo de andar por fé e não por vista. Eu posso ver, amados, eu tenho que ser semelhante ao Pai Celestial, que quando ele veio na terra para criar o que nós somos hoje, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, sobre a face das águas, e ele disse: haja luz, e houve luz. Então ele entrou na escuridão para trabalhar, ele entrou no meio do caos para trabalhar. O que Deus estava fazendo? Ensinando os homens, porque o primeiro a ser criado foi o homem, e ele criou a imagem e semelhança dele, dizendo assim: você é homem, cara, entra na escuridão e trabalha. Entra na escuridão e diz: haja luz. Seja luz na tua casa, seja luz para a tua família, seja luz para os teus vizinhos, seja luz para todos aqueles que convivem com você. Não seja trevas. E quando você encontrar trevas, não foge dela, entra no meio dela, com a claridade que está dentro de você, que é Cristo, e rompa a barreira pela fé. Irmãos, é isso que Cristo nos ensina nesta noite. Ninguém teria coragem de ir lá naquele lugar que ele entrou. É um cemitério. O gadareno morava lá, o gadareno estava lá, e ele, como missionário que ele foi e que ele é missionário, ele entrou na terra dos gadarenos, e os demônios caíram por terra e adoraram a Jesus.
Amém, queridos? E aquele gadareno se tornou um missionário na sua própria terra, porque Jesus disse: fica aí, meu filho, e dê testemunho, fala do que aconteceu contigo, fala do amor que você recebeu, fala da bondade de Deus, fica aí na terra e seja luz aí nessa terra. É isso, meus queridos, que está faltando na igreja hoje. A igreja precisa se despertar. Eu creio que nós vamos viver um avivamento ainda, antes de Jesus voltar. Não estou falando de coisas melhorar aí fora não, mas de avivamento aqui dentro, um avivamento da glória, um avivamento da presença, um avivamento de atitude, um avivamento de saber quem eu sou e quem você é. Nós somos filhos de Deus, e ninguém vai tirar isso da gente. Essa é a autoridade que a gente precisa viver. Eu não preciso chamar, Ele já veio e já fez. Agora eu só preciso ter a atitude de fazer no nome dEle. É isso que eu preciso, unicamente isso, e tudo será diferente. Quando a gente se manifestar como filho de Deus, a terra vai conhecer Jesus, a terra vai conhecer e vai glorificar a Deus, porque Ele é poderoso. Vamos colocar de pé. Eu gostaria que você exercesse essa função de filho. Nós vamos orar agora, e se tem alguma coisa que você precisa exercer a autoridade, você vai fazer isso agora. Seja o que for. Não vou nem dizer nome de coisas, porque são muitas. Você pode ter no teu coração agora alguma coisa que está afligindo você, que está deixando você cansado, oprimido, que está deixando você sobrecarregado, preocupado. A palavra diz: não estejais preocupado com coisa alguma, antes que essa coisa que preocupa você seja conhecida diante dele, pela oração e súplica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, seja o que for, meu Pai, o que está trazendo angústia, o que está trazendo tristeza no coração, seja qual for a causa, Espírito Santo, no teu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós exercemos autoridade agora, autoridade, Senhor, no nome de Jesus, para que o inferno caia por terra, para que as doenças desapareçam, para que toda afronta do diabo saia. O Cristo vencedor, é no nome dele que nós clamamos, é no nome de Cristo Jesus o vencedor. Sai obra do inferno, obra maligna, doença, enfermidade, seja o que for, na autoridade do nome de Jesus, somos mais que vencedores, Senhor. Disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, anda até mim, sobre as águas do mar, certamente andarei, e cercado
Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor derramar sobre nós o entendimento desta palavra, Senhor. Que o Senhor já realizou tudo, que basta tão somente hoje, agora, crer no nome daquele que venceu, crer no nome daquele que tomou o meu lugar na cruz, aquele que fez o que eu não poderia ter feito de maneira alguma. Senhor, assumir a nossa responsabilidade de filhos e filhas, estar no lugar necessário para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que a nossa missão aqui na terra possa ser cumprida através desse entendimento, Senhor, de que no Teu nome nós podemos fazer tudo isso. Nós podemos anunciar o Evangelho, nós podemos curar os enfermos, que no Teu nome nós podemos expulsar demônios, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, porque tudo no Teu nome, Senhor, tudo é o Teu nome, e o Teu nome está em nós, o Teu nome está sobre a igreja, e é por isso que nós Te louvamos, Pai. Nós Te adoramos como filhos e filhas que conheceu o nome do Cristo, que conheceu esse nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Teu nome é forte, Senhor. Teu nome é maravilhoso em nossas vidas. Ninguém vai impedir o Teu agir em nós, Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Esta é a verdade, Espírito Santo. Esta é a cura. Este é o resultado da fé. Senhor, que os lares aqui, ouvindo esta palavra, seja transformado. Que as nossas vidas sejam transbordantes desta glória. Senhor, e aqueles que necessitam neste momento, nós oramos por todos, para que todos recebam o poder desta palavra que traz transformação, libertação e vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Toda honra, toda glória a Jesus. A Jesus, autor da vida. Autor da vida. Aleluia. Graças a Deus.